Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Eu vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus. Hoje quero dar seguimento ao nosso estudo sobre o livro do profeta Amós. E com o texto que está em Amós, capítulo 1, a partir do verso 3 até o capítulo 2, verso 3, eu quero pensar convosco sobre o tema O Deus das Nações. O Deus das Nações. Amós, capítulo 1, a partir do verso 3. Vamos seguir até o capítulo 2, verso 3 do capítulo 2. O Deus das Nações. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e minarei o morador de Bitiat-Avém e ao que tem o cetro de Bet-Edem. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não suscitarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Iluminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Askelon. Volverei a mão contra Ecrom e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não suscitarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não suscitarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de se despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Broza. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não suscitarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com o turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não suscitarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Iluminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Só até aqui, oremos. Senhor Deus, nós te pedimos, meu Pai, agora a iluminação do teu Espírito. Senhor, que causa as nossas almas, sossegues os nossos corações e que nos dês, Senhor, o teu Espírito, o Espírito de entendimento para compreender a tua palavra. Palavra preferida pelo profeta Amós, o teu servo, mas que servirá para a prática das nossas vidas hoje, neste dia. Que assim seja, meu Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, meu Deus, agradáveis em tua presença. Meu Deus, meu Senhor, rocha minha, amém e glória a Deus. Na última mensagem, na primeira mensagem do profeta Amós, nós vimos como Deus escolhe, dentre os pastores de Tecoa, um homem que era pastor, proprietário de um rebanho, mas também era agricultor. Um homem habitante do reino de Judá, o reino do sul. Sabemos nós que o reino estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, capital em Samaria, o reino do sul, capital em Jerusalém, Judá. E Deus escolhe um homem simples, não letrado. Ele próprio disse aos sacerdotes que não era
que não era profeta, não era filho de profeta, foi apenas e somente comissionado por Deus para ir ao Reino do Norte e falar aquilo que Deus tinha para falar àquela nação. Deixe-me só dar uma ou duas introduções antes de entrarmos na exposição deste texto, que é bastante atual para os nossos dias. Um dos grandes e principais objetivos de Deus, quando à sua criação, era que a raça humana vivesse em família e em sociedade. O conceito de família não é restrito a um homem e uma mulher e seus filhos. O conceito de família é mais amplo e abrange sociedades, abrange comunidades. E esse foi o grande objetivo de Deus. Na pessoa de Adão, na pessoa de Eva e na sua construção, na sua criação de mundo como o conhecemos. Mas ao invés disso, ou a par disso, eis que entra um outro personagem, que é o pecado. E com o pecado entrando no mundo, como diz a Bíblia, o mundo aqui entenda-se que o pecado entrando no coração do homem, a raça humana ficou maculada. A raça humana foi maculada. O homem tornou-se egoísta, o homem tornou-se orgulhoso, o homem tornou-se senhor de si mesmo, não dando ouvidos a ninguém nem a nada e com um rumo próprio, um objetivo próprio para a sua vida. Tudo isto contrário àquilo que Deus tinha previsto, àquilo que Deus tinha idealizado, àquilo que era o objetivo de Deus. Por isso, por causa da maculação da raça humana, por causa da maculação do coração humano, no seio dos povos, de todos os povos, qualquer tipo de povo, qualquer raça, qualquer nação, qualquer língua, o ódio e a violência sempre serão mais presentes do que o próprio amor, a paciência e a condescendência. Biblicamente, face a este caos que o mundo vive, e deixe que lhe diga que quanto mais para a frente formos, pior é. Nunca ouvimos falar tanto de guerras, tanto de pestes, tanto de crises sociais, crises existenciais, crises económicas, crises políticas, pessoas que não se dão, pessoas que não se entendem. Quanto mais para a frente formos, mais caos irá haver e mais nós iremos ver e observar a ira de Deus. Quanto mais avancemos no tempo, quanto mais o mundo entra em caos, mais nós vamos ver que a Bíblia se cumpre nas nossas vidas e que Deus é um Deus que se ira profundamente. Cai por terra a teologia do Antigo e do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Deus é um Deus severo e cruel. Agora, no Novo Testamento, um Deus compassivo, um Deus de amor. Isso vai cair por terra, isso cai por terra cada dia que passa das nossas vidas, porque o povo está mais inclinado ao ódio, mais inclinado à violência, à falta de paciência, à falta de condescendência, à falta de amor. Foi essa uma das razões porque Deus chamou este profeta. Deus chamou o profeta Amós para falar ao seu povo. Amós introduz aqui, nós já vamos falar, o que nós chamamos, o que os teólogos chamam a armadilha de Amós. Amós foi ao reino de Israel, ao reino do norte, profetizar contra as nações vizinhas de Israel, e Israel aplaudiu. Sim, é isso mesmo. Deus tem que castigar esse povo todo. Deus tem que dizimar esse povo todo. Mas no fim do nosso estudo, no fim do livro do profeta Amós, nós vamos ver que ele realmente estava falando para Israel. E querido irmão, querida irmã, deixe que eu lhe diga uma coisa hoje. Deus está falando, não é para o povo do mundo, Deus está falando para o seu povo. Deus está falando hoje para dentro da sua própria igreja. O Reino do Norte estava com uma vida próspera. O Reino do Norte usufruía prosperidade militar. O Reino do Norte usufruía prosperidade financeira. Mas ainda assim ela vivia com uma crise moral. E vivia com uma crise moral tanto quanto aos homens, quanto ao próprio povo, e também uma crise moral quanto a Deus.
Israel estava vivendo uma crise institucional, o rei não se entendia, o sacerdote não se entendia, os juízes não se entendiam, Israel estava vivendo uma crise social e principalmente uma crise religiosa. Mas antes de profetizar contra Israel, como nós vemos, Amós profere, foi o texto que nós iniciámos, o nosso texto base, Amós profere palavras dolorosas, palavras duras, palavras de juízo, de condenação contra as nações vizinhas de Israel, e Israel aplaudiu. Mas o interessante é nós vermos que em outras histórias de outras narrativas de profetas, Deus não se dirigiu ao coração daquelas cidades. Deus não falou como foi lá em Jonas. Deus enviou Jonas a Nínive e disse: anunciai, se eles se arrependerem, eu me arrependerei. Deus não falou, Deus não chamou ao arrependimento aquelas nações. Deus proferiu condenação, palavras contra aquelas nações, mas Ele não chamou aquelas nações ao arrependimento. Ela somente falou palavras contra ele. Mas, na verdade, aquelas palavras que Amós falou contra aquelas nações, a sua principal audiência não era aquelas 6 nações. A sua principal audiência era o rei de Israel. E porquê é que ele faz isso? Faz isso com um aspecto muito interessante que nós vemos em todo o seu livro. É que Amós queria mostrar aqui o pecado daquelas nações. O pecado que estava patente e latente na vida daquelas 6 nações era igual, ou até um pouco inferior, aos pecados do próprio Israel. Se nós vemos aí no verso 2, ele diz: e ele disse, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Ou seja, Deus estava de Jerusalém rugindo como um trovão, como um trovão numa tempestade, como um leão em plena savana. Deus estava de Jerusalém, através do profeta Amós, rugindo, proferindo sentenças de juízo contra o Monte Carmelo, que ficava lá no Reino do Norte. Então, vamos ver primeiro que as palavras de Amós contra aquelas nações vizinhas, para depois percebermos qual vai ser o desfecho no Reino do Norte. E, em primeiro lugar, nós vemos aí, e nós temos que entender, e este é o cerne de todo o livro do profeta Amós, é que o Senhor governa sobre as nações. Sejam elas pagãs, sejam elas ímpias, sejam elas cristãs, sejam elas crentes. Deus governa sobre todas as nações, e nós vemos isso no verso 3, no verso 6, no verso 11, no verso 13 e agora no capítulo 2, verso 1. Deus governa sobre as nações. Como é que nós podemos chegar a essa conclusão? Por causa do início das palavras de Amós. Porque ele começa cada uma dessas 6 sentenças com a expressão assim diz o Senhor. Aqui o Senhor está em letra maiúscula, é o Senhor o Yahweh, o Senhor dos céus, o nome de Deus na aliança, o Criador de todas as coisas, o Senhor soberano dos céus, da terra e do mar. Esse é quem está falando proferindo palavras contra aquelas nações. Isto me faz entender que, embora Deus não fosse o Deus daqueles povos, eles tinham outros deuses, eles adoravam outros deuses, Astarote e por aí fora, Ascode, Ascalon, eles adoravam outros deuses, mas eu entendo quando o profeta Amós começa proferindo as suas palavras com esta expressão, assim diz o Senhor, assim diz Yahweh, o Senhor dos céus. É como se ele estivesse dirigindo aquelas nações, levando o Deus que é o Deus sobre os seus deuses. Ou seja, o Deus supremo, o Deus soberano, o Deus de todos os povos. Esse é o significado dessa expressão, assim diz o Senhor. Por isso é que esta mensagem é o Deus de todas as nações.
independentemente do seu credo, da sua língua, da sua nação, da sua cor, do seu estado social, da sua riqueza, da sua pobreza, da sua humildade, da sua arrogância. Deus é o Deus de todos os povos, o Deus de todas as nações. E este, meus amados irmãos, é o ensino de toda a Bíblia. Se nós quisermos separar isto da Bíblia, a Bíblia não faz qualquer sentido. Desde a primeira página da Bíblia até a última página da Bíblia, a Bíblia, este livro sagrado, esta revelação do próprio Deus ao seu povo, ela nos ensina que Deus é o Deus de todos os povos. Deus é o Deus de todas as nações. E Deus já o tinha feito, Deus já o tinha anunciado pelas mãos de Abraão. Deus já o tinha anunciado pelas mãos do profeta Moisés, e Deus já o tinha anunciado com a conquista da terra de Israel, da terra de Canaã, pelas mãos de Josué. Vamos entender uma coisa: o facto do Deus da Bíblia ser o Deus dos cristãos, o facto do Deus que a Bíblia nos fala ser o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, não quer dizer que Ele, Deus, abrir mão do seu direito de governar e de julgar o mundo. Todas as nações estão debaixo do governo soberano e do julgamento santo e justo de Deus. O segundo ponto, vejamos o critério que Deus usa para julgar as nações. E isto é interessante. Amós denuncia os pecados das nações contra outros povos. E repare que Deus nunca vai falar de idolatria acerca destas 6 nações. É como se Deus não estivesse nem para aí virado. O problema que Deus está apontando é problemas morais, problemas éticos, problemas sociais, problemas de caráter, problemas que prejudicam a vida do próximo. E veja, no verso 3, ele se dirige sobre Damasco, apresentando a sua crueldade na guerra. Havia já um código e uma ética de guerra. Quando alguém se rende, esse alguém é tratado de forma mais ou menos condigna à sua condição de prisioneiro. Mas Damasco era cruel na guerra. Damasco dizimava, não dava sequer hipótese a que alguém se rendesse. No verso 6 ele se volta para Gaza e aqui apresenta o problema, o pecado do tráfico humano, o pecado da escravatura, o pecado da relativização da condição humana. Verso 9, Tiro. Prisioneiros de guerra que eram vendidos como escravos, não tinham sequer a dignidade da sua condição de prisioneiro. Verso 11, ele se vira contra Edom, um ódio consumado, um ódio que o consumia, um ódio que não dava para apagar, não dava para ser acalmado, para ser apaziguado. Verso 13, Amon, crueldade generalizada. Veja que diz aí no verso 13 que eles rasgavam os ventres das grávidas. Crueldade generalizada. Capítulo 2, verso 1, ele se volta para Moab e condena pela falta de moralidade. Novamente, repare, Deus não se levanta contra aqueles povos por questões de espirituais, por questões de idolatria. Deus não se levanta contra aqueles povos por causa dos seus cultos estranhos, místicos e por aí vai. Mas ele se levanta pela falta de moralidade. Deus se levanta contra aqueles povos pela falta de respeito para com outros povos. Por isso eu comecei dizendo que esta mensagem de hoje, este sermão de hoje, esta exposição de hoje, está tão atual nos nossos dias. Se você reparar ao mundo que o rodeia, não existe respeito. Não existe honradez, não existe amor, não existe compreensão. A única coisa que os povos que você vê ao seu redor querem é coçar para dentro, é ver o seu próprio umbigo, viver segundo a sua própria barriga,
E deixe que eu lhe diga uma coisa, meu querido e minha querida. Deus está lá em cima e está vendo. Haverá um dia que todos os povos da terra vão responder pela sua falta de moralidade e respeito para com outros povos. Falta de moral, respeito moral contra o seu povo, o seu próximo. E porquê é que Deus faz isso? Uma razão muito simples. Porque, à luz da própria natureza, ou seja, por outras palavras, o ser humano, na sua essência natural, na sua própria natureza, ele nasce com o certo e o errado. Nós somos a única criação de Deus que temos uma consciência, que pensamos aquilo que é bom, aquilo que é mau. O próprio Deus, em Deuteronômio, diz: eis que vos tenho colocado à vossa frente o bem, o mal, a vida e a morte. Portanto, nós sabemos, nós temos consciência daquilo que é o bom e daquilo que é o mau. Então, quando nós praticamos o mal, em função da minha própria vontade, em função da minha própria vida, eu sei que estou errando, e sei que estou a faltar ao respeito, e sei que não tenho moral, não tenho uma moralidade correta, digna, de raça humana para com o meu próximo. Isso condena Deus. O moral e o imoral, ele está patente na nossa vida. É certo que nós cristãos vivemos uma vida de luta contínua, lutando contra o imoral, lutando contra o mal, lutando contra o errado. Muitas vezes caímos nesses erros, mas nós nos arrependemos porque temos uma consciência que erramos, e nós nos arrependemos na presença de Deus e solicitamos, rogamos o seu perdão. E Ele nos perdoa. Agora, o pior é quando nós reconhecemos e achamos normal. Nós reconhecemos e dizemos: não é tão grave assim. Quando nós reconhecemos e dizemos: não, o pecado do outro é um bocado maior do que o meu. Era isso que Israel estava pensando. Israel, quando começou a ouvir as palavras do profeta Amós, eles pensaram: bom, nós temos pecado, mas o pecado daquelas 6 nações são maiores do que os nossos. Mal eles sabiam que as palavras de Amós estavam diretamente direcionadas ao seu coração. Era para eles que era a mensagem. Existe uma lei natural misteriosa que nós não conseguimos explicar, mas que rege a consciência humana. Um animal não sabe se faz mal, um animal não sabe se faz bem, mas o homem e a mulher sabem. Eles têm a perfeita consciência de que erraram ou de que estão errados, e têm a perfeita consciência por causa do seu orgulho, que não se querem arrepender. Esta é a mensagem. O homem tem uma dignidade que o distingue de todas as outras criaturas e que deveria ser respeitada, seja qual for a sua condição, seja qual for a sua nação, seja qual for a sua língua. É nosso dever respeitarmos uns aos outros. Por isso Jesus disse: aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós primeiro. As palavras de Jesus apontavam nesse aspecto. Outra questão importante é nós sabermos que certos povos não conheceram ou não conhecem a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Mas, por incrível que pareça, no seu seio, no seu coração, na sua consciência, na sua vida, na sua casa, eles se regem e imperam e se governam pela mesma lei. Olha o que é que Paulo diz em Romanos 2,14. Os não-judeus não têm lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que têm a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também
mostram isso. O que Paulo está aqui dizendo é que seja cristão, seja não cristão, nós temos uma lei que nos rege. A lei da moralidade, a lei do respeito, a lei da dignidade humana. A própria consciência do homem o acusa e o defende. Outra coisa, todos os povos que não adorem a Deus devem saber e sabem que existe uma lei natural de consciência. Mas essa lei não é regida por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho. Ela é regida por um Deus Criador. Foi o Deus Criador, embora não seja o Deus que eu adoro, mas foi esse Deus Criador que me implantou em mim uma consciência. Que me acusa, me chama a atenção e que me defende. Por outras palavras, quando Deus criou o homem, Ele o dotou de uma consciência. Do bem e do mal, da vida e da morte. Terceiro ponto aqui interessante para nós vermos nesta palavra de Amós, nesta sentença, 6 sentenças, é qual foi o método que Deus usou, ou qual foi o método que Deus usa de paciência para com as transgressões. E, em primeiro lugar, fica claro que Deus usa de paciência para com os transgressores. Se você reparar aí, no verso 3, por exemplo, começa logo, por 3 transgressões de Damasco e por 4. Este por 3 transgressões e por 4 é um nível, é a bolha, é o limite da paciência de Deus. Por 3 transgressões e por 4. Esta expressão nos mostra que Deus tem uma medida. Deus tem um limite de paciência. Embora muitas vezes nós digamos, não, podemos fazer aquilo que nós queremos, podemos dizer, podemos fazer e acontecer, que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de paciência, Deus é um Deus de benignidade, Deus é um Deus que não se importa. Ele primeiramente não se importa, ou parece aparentemente não se importar. Mas Ele, para cada situação, para cada transgressão, para cada pecado, para cada vida, para cada pessoa, Ele tem um limite de paciência. Por 3 ou por 4 transgressões. Deus não só exerce benignidade, porque a paciência, a benignidade traz paciência para com as pessoas. Deus não só lhe concede um tempo e uma oportunidade para se arrependerem, mas nós nunca podemos nos esquecer que Deus tem um limite de paciência para com as nossas ofensas. Para com ele. Olha o que é que diz Gênesis 15, verso 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que se atém de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. 4ª geração, a medida da paciência de Deus. Deus diz que ainda não se tinha enchido a medida dos pecados, das transgressões dos amorreus. Portanto, era necessário ainda que Israel fosse ao Egito, era necessário ainda que Israel fosse lá escravizado, depois era necessário que Deus levantasse Moisés, e só então aí é que a paciência de Deus tinha enchido o limite, e os amorreus, cananeus e os filisteus por aí fora começariam a ser julgados pela espada e pelas mãos dos israelitas. 4ª geração, 4ª transgressão, corresponde então à gota d'água que transbordou do cálice da ira de Deus. E veja quão verdade é que 50 anos depois de Amós, os assírios invadiram aquela região, conquistando aquelas cidades, inclusivamente Israel. O que é que nós podemos aprender com estas palavras? Eu não vou entrar em pormenores
sobre os pecados e as transgressões daquelas 6 cidades, porque isso está na sua mão, está nas páginas da sua Bíblia. Só o ler já faz tremer. Mas o que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos agora tirar daquelas palavras, através do profeta Amós, proferidas a Israel e proferidas àquelas 6 cidades, para nós hoje? Para a nossa vida hoje? Para a nossa condição hoje? Em primeiro lugar, é muito claro, não só nestas palavras, mas em toda a Bíblia, que o Senhor Deus é soberano sobre todas as nações. Quer essas nações o adorem ou não. Quer essas nações o respeitem ou não. Quer essas nações o temam ou não. O Deus das nações são deuses falsos, ou deuses falsos. O Deus das nações são invenções humanas. Eu estive há pouco tempo a ver um episódio do canal Discover acerca das grandes descobertas, e lá foi relatado acerca dos deuses gregos e dos deuses romanos. Como é que aqueles sacerdotes conseguiram inventar deuses, inventar ruídos, barulhos, subterfúgios, estátuas com sangue a escorrer nos olhos, para influenciar a mente dos seus fiéis. Porque todos esses deuses, sejam lá do Partenon, sejam lá do Coliseu, sejam eles gregos, romanos, babilónicos, egípcios, assírios, sejam quais forem, são deuses fabricados por mente humana. E hoje é igual. Não só do Antigo Oriente, mas hoje, todos os deuses que nós temos, e são tantos, meus amados irmãos, e nenhum deles está em Partenons ou em Coliseus. Nenhum deles está lá nas grandes catedrais. Muitos deles vivem na nossa vida. Muitos deles vivem no nosso coração. Muitos deles comem connosco à mesa, dormem connosco no mesmo colchão, deitando a cabeça no mesmo travesseiro que nós. Deuses fabricados por nós. Deuses de fabricação humana. A família, o dinheiro, o trabalho, a prosperidade, o lazer, o prazer, eu sei lá. Tantos deuses que nós fabricamos e que ocupam grande parte da nossa mente e na nossa vida, no nosso cotidiano. Em segundo lugar, porque nós aprendemos que Deus, como é soberano sobre todas as nações, Ele deve receber total obediência. Deus fez um pacto com Adão, chamado Pacto das Obras. Deus disse a Adão, fazes isto, não fazes aquilo. Andas por aqui, não andas por ali. No dia que fizeres tudo aquilo que eu digo para não fazeres, certamente morrerás. Chama-se o Pacto das Obras, o Pacto Adâmico. E ele exigia obediência total a Adão. Em troca de quê? Da vida eterna. Então, meu amado irmão e irmã, que me está aqui a ouvir hoje, e mesmo até você que ainda não conhece Deus, Deus é o Deus que nos é exigido a nós uma obediência total em troca de uma vida eterna. Não neste mundo, não nesta terra, mas um dia na glória. Se você quiser viver feliz, então obedeça a Deus como seu Deus, Senhor e soberano. Claro que com a quebra deste pacto, Adão precipitou toda a raça humana no pecado. Adão precipitou toda a raça humana na culpa, na condenação. Assim, todos os descendentes de Adão, sejam eles cristãos ou não, mas todos somos descendentes de Adão, todos nós necessitamos do perdão de Deus. Sejam os muçulmanos, sejam os hindus, sejam os cristãos, sejam as seitas A, as seitas B, todos nós, independentemente das nossas ideologias, das nossas ideias, das nossas teorias, todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós estamos cobertos com a mesma culpa, abrangidos com o mesmo pecado e condenados a uma mesma morte. Porém, só aqueles, como diz João 3,16, só aqueles que crerem e se arrependerem e quiserem mudar o seu caminho e quiserem seguir o Deus Criador,
crendo em Jesus na sua morte, crendo em Jesus e no seu sacrifício, é que poderão não morrer, como foi sentenciado a Adão, mas ter a vida eterna, através da graça de Cristo Jesus, derramada naquela cruz por meio do seu sangue. Por isso, meus amados irmãos e irmãs e amigos, ou nós obedecemos perfeitamente a Deus, ou nós estaremos condenados eternamente. Quer você acredite, quer você não acredite. Quer você diga que segue a Deus, quer você seja um ateu que não segue a Deus nenhum, e muito menos ao Senhor Deus dos céus. Terceiro ponto daquilo que nós podemos aprender. E isto é interessante. O terceiro ponto é que não existem povos, tribos, raças que sejam inocentes diante de Deus. E isto é inacreditável hoje ainda, em pleno século XXI. Que no meio do seio evangélico ainda haja alguém que acredite no mito dos indígenas inocentes. Não, pastor, eles não sabem ler, eles não sabem escrever, eles estão lá, vivendo lá no meio das selvas, nos sítios mais remotos. Ainda ninguém anunciou a salvação através do Evangelho. Eles até adoram, eles fazem cultos, são coisas inocentes, eles são ignorantes. Não, não existe nada disso. Não existe sinceridade ignorante. Todo o povo, toda a língua, toda a raça, toda a nação foi alcançada pelo pecado de Adão. Foi alcançada pela corrupção do seu coração. Todo o coração, a Bíblia diz que todo o coração do homem é enganoso. Seja ele de que cor for, de que língua for, de que nação for. Não existe sinceridade ignorante. À parte de Deus, fora de Deus, todas as religiões, fruto de invenção humana, são fruto da rejeição do homem a Deus. Todas as religiões, à parte do cristianismo, são fruto da rebelião do homem contra Deus. Você repare, estude um pouco, pesquise um pouco na internet, veja um pouco sobre todas as religiões e veja quais são as bases. Começa logo por não acreditarem na Bíblia. Começa logo por não acreditar na inerrância, na infabilidade da Bíblia. Começa logo por não acreditarem no Deus do Novo Testamento em contraste com o Deus do Antigo Testamento. Porquê? Porque eles se rebelam contra Deus e contra a sua vontade. Somente o cristianismo, que une todo o cânon, que observa a palavra de Deus, que observa a mensagem revelada de Deus pelo próprio Deus. Somente esses não estão rebelados totalmente contra Deus, embora pequemos contra Ele todos os dias. Quarto ponto que nós podemos aprender acerca destas palavras, as primeiras palavras de Amós, é que a razão pela qual Deus não castiga imediatamente os crimes das nações é porque ainda segue o seu método de paciência. Terceira e quarta geração. Por 3 transgressões e por 4. O limite da paciência de Deus ainda não está cheio. Deus ainda está esperando, ainda está chamando povos ao arrependimento. Deus ainda está chamando povo à salvação. Mas há de haver um dia, quando chegar a quarta geração, quando chegar a quarta transgressão, o cálice vai derramar e Deus vai julgar todas as nações. Todas as nações. Repare que não existe um Deus ausente nas guerras. Não existe um Deus ausente nos abusos dos homens contra outros homens. Apenas Deus tem um tempo dele. O povo pode pensar, eu posso fazer uma guerra que Deus não se rebela. Eu posso fazer uma guerra que Deus não castiga. Eu posso enganar agora o meu próximo, eu posso enganar agora o meu vizinho, eu posso adulterar, eu posso pecar à vontade, porque Deus não se chateia, Deus está lá em cima do céu. Que coisa, porque é que Deus vai agora preocupar com isto? Tem tantos problemas maiores. Não, meu querido. Não, minha querida.
Apenas Deus tem um tempo que é só dele. E tem um limite, uma medida que está sempre cheia, mas também é só dele. Não pense que Deus está agitado, que Deus está impávido, que Deus está sereno. Não continue questionando onde está Deus. Embora você hoje possa estar, eu falo para aqueles que possam estar sofrendo com perseguições, com abusos, faltas de respeito, faltas de moralidade de outros para consigo, não questione Deus. E muito menos peça justiça. Só Ele sabe o tempo da quarta transgressão. Quinto ponto. O que é que nós podemos aprender? É que, curiosamente, Deus usa outras nações para exercer o seu juízo. Não quer dizer que a nação que é usada como chicote é mais santa do que aquela que é chicoteada. Veja, curioso, Deus usou nações ímpias, cruéis, maldosas para castigar o povo de Israel. Através da mão dos assírios, através da mão dos babilónicos. Agora, isto não quer dizer que porque Deus usa essas nações, usa essas pessoas, usa essas circunstâncias, que eles sejam mais santos do que aquele que está sendo castigado, do que aquele que está sendo admoestado. Mas saiba que Deus é soberano e Ele usa quem Ele quer. Olha o que é que diz o profeta Abacuque, capítulo 1, versos 5 e 6. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei. Porque realizo, isto é Deus a falar, em vossos dias obra tal que vós não quereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus neste caso eram os babilónicos, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Isto dá a ideia de um povo numeroso, impetuoso, nação amarga, povo cruel, que não olhava aos meios para atingir os seus fins. Mas foi essa nação que Deus chamou, ou Deus utilizou, para castigar a nação, o povo de Judá, levando ao cativeiro babilónico. Temos que olhar então toda a história, a nossa história passada, a nossa história presente e a nossa história futura na perspectiva de Deus. Tudo está debaixo do seu controle e debaixo da sua justiça. Não vale a pena estarmos a indignar-nos uns contra os outros, a queixar-nos uns contra os outros, lamentar-nos uns contra os outros, condenar-nos uns contra os outros, porque tu és pior do que eu e vives uma vida melhor do que eu. Não vale a pena. Tudo está no controle de Deus. Tudo está debaixo e determinado no tempo certo de Deus. E tudo irá acontecer segundo o seu plano e o seu projeto. Sexto ponto daquilo que nós podemos aprender destas palavras de Amós. Faz parte do papel dos cristãos mostrarem a sua indignação e a santa ira contra toda a violência e contra toda a injustiça dos governos para com os povos. Mas atenção, tudo isso de uma forma legítima. Existe aí no Facebook e existe aí no YouTube muitos desbocados. Muitos pressupostos cristãos, pressupostos pastores e líderes que se levantam contra a injustiça, mas de uma forma totalmente ilegítima. Nós devemos condenar, sim, a injustiça. Devemos nos indignar contra a violência, contra a injustiça dos governos para com os povos, do tráfico humano, das crises sociais, do apoderamento dos mais ricos sobre os mais pobres. Devemos sim nos indignar, mas sempre de forma legítima, sem nunca usar a violência. Existem muitas palavras que são faladas sem violência, mas que são marcantes e que são penetrantes, como diz a palavra, espada de dois gumes mais penetrante. Saber falar, saber apresentar a sua indignação é sinónimo de cristandade. Com respeito, mas admitindo sempre o arrependimento. Saiba uma coisa interessante, e eu estou caminhando para o final. Existem muitos de nós que temos o desplante,
de porque formos perdoados, só nós é que somos perdoados. Ou seja, o Deus perdoador é só o meu Deus perdoador. Não pode ser o Deus do meu vizinho, nem o Deus do meu filho, nem o Deus da minha mulher, nem o Deus do meu colega de trabalho. Esse foi o erro de Israel. Esse foi o erro dos fariseus. E esse continua sendo o erro de Israel hoje ainda. Deus não é um Deus de exclusividade. Eu comecei dizendo que Deus é o Deus das nações. E esse mesmo Deus que me perdoou, Ele concede perdão também. Porque Jonas entendeu isso. Jonas não queria ir a Nínive. Lá aos assírios, nação cruel. Porque ele mesmo disse, o próprio profeta Jonas disse, se eu lá for e eles se arrependerem, Deus perdoa. Então porquê é que eu não posso admitir o arrependimento? Porquê é que eu tenho que acusar sempre, todos os dias, da mesma forma? Quem me diz a mim, quem me garante a mim, que a pessoa em causa que cometeu esse erro contra mim, já não se arrependeu perante Deus? E ele começa a fazer papel tolo. Porque eu estou a indignar-me, estou a tentar resgatar justiça para a minha causa, mas afinal ele já foi justificado através do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Cuidado com isso, cristãos. Então, por causa disso, o crente não deve e não pode mostrar falta de respeito e falar de forma e de modo pejorativo. E isto leva-nos ao 7º ponto, nosso penúltimo ponto. Somente no dia do juízo, Deus manifestará a sua justiça plena. Até lá, você e eu vamos ter que confiar em Deus, na medida do possível, e viver com os povos, com as suas diferenças, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas formas de pensar diferentes das nossas, mas nós vamos ter que viver todos como um povo criado à imagem e semelhança de Deus. E que somente no dia do juízo o leão vai rugir, e este é o nosso último ponto, o leão vai rugir também, em função da justiça, da verdade e da santidade. O leão já rugiu, através do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. O leão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele agora vai rugir como o leão juiz, o leão de Judá, o Supremo Senhor dos céus e do universo. O próprio Jesus nos deixa esta mensagem em Mateus 25, dizendo: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Esse é o papel dele. Essa é a missão dele. E é isso que ele fará no seu dia, no dia em que vier, em soberana, em suprema, em excelsa glória, julgar e separar os santos dos ímpios. O critério de Cristo ainda continua sendo o mesmo que o critério de Deus no tempo de Amós, por 3 ou 4 transgressões. O critério de Cristo é que a sua própria medida ainda não está completa. O seu dia ainda não chegou à plenitude do seu tempo, mas aguarde paciente, orando, ouvindo, modificando a sua vida, mudando o seu modo de vida, entendendo mais os outros na perspectiva de Deus. E deixe o papel de juiz, deixe o papel de julgador para Deus, porque Ele julgará e punirá as nações, todas as crentes e as descrentes, com plena justiça. Deixe-me que eu lhe diga só uma palavra. Se você pensa que Deus não se importa com os seus pecados, se você pensa que pode pecar porque não, há problemas maiores para Deus resolver do que os meus, saiba que existe um vaso que tem escrito um limite da paciência de Deus.
Um dia esse vaso vai transbordar, essa última gota vai rolar para fora da borda, e aí será o tempo de Deus. Amém. Vos espero na próxima mensagem deste profeta. Fico na expectativa de conhecer e aprender coisas maravilhosas que se passaram lá, em tempos conturbados depois na crise, parte a parte, mas que servem de aplicação para a nossa vida hoje, que vivemos também tempos de grandes crises, de grandes injustiças, de parte a parte, mas principalmente da parte daquele que é crente e que pensa que está impune. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, querido irmão e querida irmã.